Estou de volta para a gravação do vídeo 28 de 40 da Saga do Rio de Janeiro. 800 questões para garantir a sua aprovação. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos, documentos e de pessoas jurídicas no estado da Bahia e sou professor de Direito Constitucional com mais de 20 mil horas ministradas. Queridão, vamos lá? Nós vamos responder agora da questão 541 à questão 560 do nosso desafio. Lá se foram 540 questões antes do vídeo de hoje. 540 questões, meu amigo. Todas disponíveis no meu canal. Faça sua inscrição aí no meu canal e ative as notificações para você ter acesso a toda essa variedade de vídeos gratuitos, beleza? Vamos embora. Vamos responder hoje mais 20 questões de penal. Dentro do desafio tem questões de todas as matérias, perfeito? Só não tem de conhecimentos gerais, mas tem praticamente de todas as matérias. Então, vamos embora. Hoje é penal. E nós vamos começar aqui com 5 questões, 7 questões, 8, 9, 10, 11, 12 questões de concurso de pessoas. Vamos lá? Inclusive, nós vamos começar com 5 questões do concurso do Rio de Janeiro de 2008, prova feita pela FGV. Olha só. Muita coisa no texto seco. Vem comigo. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Ô, gente, questão verdadeira, né? Artigo 29, texto seco. É o básico, primeiro semestre do Código Penal. Passou em frente à porta do professor, você já aprendeu isso aqui, perfeito? Vamos embora. Questão 542 de 800. Se a participação, lembrando que essas primeiras questões são todas sobre concurso de pessoas. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. E aí, questão verdadeira e mais uma vez, texto seco. Querido, leia o texto seco, ok? Perfeito? Artigo 29, parágrafo 1º. Vamos lá, questão 543 de 800, a número 3 de hoje. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, salvo quando previsível resultado mais grave, caso que será aplicada a pena do crime mais grave. Volta o vídeo aí e repita aí pelo menos umas 2 vezes para você entender a pergunta. Eu já vou para a resposta. Questão falsa. Ok? Por que falsa? Veja, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Até aqui está verdadeiro. Salvo quando previsível resultado mais grave. Até aí está verdadeiro. Caso em que será aplicada a pena do crime mais grave? Não. Será aplicada a pena do crime mais leve, aumentada até a metade. É o que diz o artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Perfeito? Anotou aí? Show? Então vamos embora. Questão 544 de 800. Ainda sobre concurso de pessoas. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Ô, gente, essa já caiu 1000 vezes, né? Texto seco, artigo 30 do Código Penal, questão verdadeiríssima. Beleza? Vamos embora. Questão 545 de 800. O ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Volta o vídeo aí, assiste mais uma vez, questão verdadeira, tá lá no artigo 31 do Código Penal brasileiro. Perfeito, queridão? Se ligou? Ó, realmente, você não vai punir o cara, porque o cara tá ajustando a prática do crime, porque ele falou assim, poxa, eu vou praticar, ele se determinou a praticar. Ele está instigando alguém a praticar o crime, ele está auxiliando alguém a praticar um crime que nem chegou a ser tentado. É óbvio que ele não vai ser punido, salvo disposição expressa em sentido contrário. Por exemplo, o cara está instigando alguém a cometer suicídio. Aí, queridão, mesmo que o crime não chegue a ser tentado, naturalmente ele pode ser punido, pois existe um tipo próprio nesse sentido. Perfeito? Se ligou? Então vamos embora. Questão agora 546 e 547. Ó, as 5 primeiras questões de hoje, da 541 a 545, foram cobradas no concurso do Rio. Eu vou fazer 2 agora que foram cobradas no concurso de São Paulo em 2008 pela VUNESP. E veja, em relação à comunicabilidade das circunstâncias e condições pessoais,
na hipótese de concurso de agentes, não se comunicam em hipótese alguma. E aí? Fala pra mim. Gente, em relação à comunicabilidade das circunstâncias e condições pessoais, não se comunica em hipótese alguma. Essa é a questão 546. Questão falsa. Falsa. E eu não vou dizer por quê, porque senão eu já respondo a próxima. Quer ver? Questão 547. Em relação à comunicabilidade das circunstâncias e condições pessoais, na hipótese de concurso de agentes, me diga aqui, ó. Quando elementares do crime, as circunstâncias de caráter pessoal podem se comunicar. Quando elementares do crime, as circunstâncias de caráter pessoal podem se comunicar. Queridão, sim ou não? Sim, é o mesmo raciocínio da questão 544. Quem responde isso é o artigo 30 do Código Penal. Quando elementares do crime e as circunstâncias de caráter pessoal podem se comunicar. Beleza? Então, vamos embora. Vamos agora, querido, falar da questão 548, 549, 550, 551, 552, todas cobradas no concurso para tabelião registrador do Estado do Amazonas, prova feita pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá. Quanto ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade e não a teoria mista ou da ubiquidade. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeira. Gente, lembre de luta. Luta. Como luta? Quanto ao lugar do crime, o Código Penal adotou o artigo 6º, teoria da ubiquidade ou teoria mista. Perfeito? Agora, então, ó, L, lugar do crime. U, ubiquidade. O TA, o T, tempo do crime. Aí é o A, não é? Luta. L, lugar do crime, ubiquidade. TA, T de tempo do crime, A de atividade. Então, quanto ao lugar do crime, ubiquidade. Quanto ao tempo do crime, teoria da atividade. Ok? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Se ligou? Queridão, então, questão 548 ficou correta. Bom, segundo o nosso ordenamento jurídico, é possível a aplicação em matéria penal dos princípios da ultratividade e da retroatividade da lei penal. Questão verdadeira, verdadeira. Basta você combinar o artigo 3º do Código Penal com o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Realmente, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, é possível, em matéria penal, você aplicar o princípio da ultratividade da lei penal. Tem momento que a lei penal ela vai ser aplicada lá na frente. É possível a aplicação da ultratividade? Gente, sem dúvida, sem dúvida. Basta você fazer uma rápida leitura do artigo 3º do Código Penal e você vai perceber o princípio da ultratividade sendo aplicado em sua excelência. Perfeito? Se ligou? Ó, e retroatividade. Ora, a retroatividade, por isso que eu citei o artigo 5º, inciso 34. A lei penal não retroagirá, vírgula, salvo para beneficiar o réu. Perfeito? Então, aplicação do princípio da retroatividade da lei penal. Em regra, a lei penal é irretroativa, mas se for para beneficiar o réu, ela será retroativa. Beleza? Vamos embora. Questão agora 550 de 800, a número 10 de hoje. O Código Penal dispõe que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil, lógico, pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. E aí, o Código Penal dispõe que a pena cumprida no estrangeiro, lá nos Estados Unidos, atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Ô, gente, texto seco, artigo 8º do Código Penal, grita exatamente isso que nós lemos na questão, por isso questão verdadeiríssima e faz o maior sentido a aplicação aqui da detração penal, ok? Se ligou? Questão agora 551 de 800, a número 11 de hoje. No concurso de pessoas, a instigação e o auxílio nunca são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. E aí, nós já estamos craque no artigo 31, fala a verdade. Questão falsa. Cuidado, hein? Você acertou ou errou? Gente, no concurso de pessoas, a instigação e o auxílio nunca são puníveis? Aí tá falso. Realmente, no concurso de pessoas, a instigação e o auxílio não são puníveis, salvo disposição em sentido contrário, salvo disposição expressa em sentido contrário.
ele esqueceu de colocar isso aí que está lá no artigo 31. Esqueceu não, né? Esqueceu propositadamente para enganar você. Então, falso, hein, pessoal? Tá quase certa, mas aí faltou ele estabelecer a exceção. 552. Dentre os regimes de cumprimento das penas privativas de liberdade está o regime aberto. Ele se baseia na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Questão verdadeira ou falsa? Dentre os regimes de cumprimento das penas privativas de liberdade está o regime aberto. Ele se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado. Questão verdadeira. Você lembra de quais são os possíveis regimes de cumprimento de pena? Regime fechado, regime semiaberto e o regime aberto. Fechado, semiaberto e aberto. Perfeito? Se ligou no movimento, queridão? Então é isso aí. Uma outra hora a gente fala sobre essas especificidades dos regimes. Eu gosto muito disso, principalmente porque eu já tive o prazer de assistir às belíssimas aulas do professor Rogério Sanches, na minha opinião, o grande mestre do direito penal brasileiro. Questão agora 553, 554, 555, 556, todas cobradas no concurso para tabelião registrador de Minas, concurso da FUMARC. Constitui efeito específico e não automático da sentença condenatória transitada em julgado. Vamos lá. Querido, ó, 4 questões vão girar em torno desse enunciado aqui, ó. As 4 próximas questões vão girar em torno desse enunciado, então fica ligado. Constitui efeito específico e não automático da sentença condenatória transitada em julgado. Ó, já vou avisando logo. Aqui você tem que conhecer o artigo 91 e 92 do Código Penal. Lá no artigo 91, nós temos os efeitos genéricos e específicos de uma sentença penal. Nós temos os efeitos genéricos e específicos de uma sentença penal, que são automáticos. E no artigo 92, nós temos os efeitos genéricos e específicos de uma sentença penal, que não são automáticos. Então presta atenção, abre o Código Penal para você entender essa questão, senão você vai voar. No artigo 91, nós temos efeitos genéricos, os efeitos genéricos e específicos de uma sentença penal automáticos. E no 92 nós temos os efeitos genéricos e específicos de uma sentença penal, efeitos genéricos e específicos de uma sentença penal, que não são automáticos, ok? É caso de memorizar mesmo. Aí ele está dizendo assim, ó, constitui efeito específico e não automático de sentença condenatória transitada e julgado. Aí ele dá aqui, ó, questão 553. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Me diga aqui, gente, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é um efeito não automático ou automático? É um efeito automático, por isso a questão está falsa, ok? Porque ele está dizendo assim, constitui efeito específico e não automático. E tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é um efeito automático, segundo o artigo 91, inciso 1. Beleza? Show? Vamos para a próxima. A perda do cargo ou função pública, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. E aí? Aí eu te pergunto, nesse caso, o efeito é específico e ele é automático? Fala pra mim, desculpa, ele é não automático? Ele quer saber se isso aqui, ó, perda do cargo ou função pública, ele quer saber se isso aqui é um efeito específico e não automático. Questão, nesse caso aqui, verdadeira. Gente, realmente, nos termos do 92, inciso 1, a linha A perda do cargo ou função pública, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para com a administração, isso aqui é efeito não automático, efeito específico e não automático da pena. Artigo 92, inciso 1, a linha A. Beleza? Se ligou? Se você não abriu o Código Penal,
para ler o artigo 91 e o 92, certamente você está voando nessa questão. Perfeito? Então vamos embora. Questão agora é 555 de 800. Considera-se efeito específico e não automático da sentença condenatória transitada em julgado a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido pelo agente com a prática do fato criminoso. E aí? Eu não vou ler de novo não, hein, gente? Questão muito grande. Volta o vídeo aí. Volta o vídeo porque eu tive que ler várias vezes. Gente, questão verdadeira ou falsa? Essa aqui tá falsa. Tá falsa porque esse efeito aqui, ele é automático. Gente, tudo que tá lá no 91 é um efeito automático da pena. Ok? E ele afirmou aqui que seria efeito não automático. Só que é efeito automático. Então, questão falsa. Vamos lá. E essa aqui, ó, efeito automático ou não automático? Essa última aqui, ó, a 555. Desculpa, 556. Perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé dos instrumentos do crime, desde que constituam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Gente, esse aqui é um efeito automático, por isso questão falsa. Ele falou que isso aqui é efeito não automático da sentença transitada em julgado. Portanto, questão falsa. O efeito aqui é automático. Então, revisando, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, efeito automático. Perda do cargo ou função pública quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, efeito não automático, ok? Perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido pelo agente com a prática do fato criminoso, efeito não automático. Desculpa, efeito automático. E perda em favor da União dos instrumentos do crime, efeito automático. Beleza? Se ligou? Então vamos lá. E para nós fecharmos o vídeo de hoje, vamos com mais 5 questões, querido. Desculpa, mais 4 questões, né? Fomos até 556. Até 556. Agora 557, 558, 559, 560. Achei. Olha só. Cobrado na prova de tabelião registrador do Mato Grosso do Sul, concurso feito pela VUNESP. Olha aqui. As 4 questões vão girar em torno desse enunciado. As 4 questões. Então presta atenção. A primário. Poderia ser Alexandre, né? Porque o cara coloca A. A primário foi condenado por tentativa de roubo qualificado a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e multa. Gente, ó. O camarada lá, que ele deu o nome aqui de A, ele é primário e foi condenado por tentativa de roubo qualificado a pena de 2 anos e 8 meses. O juiz, ao aplicar a multa, aí vamos analisar as 4 questões. O juiz, ao aplicar a multa, questão 557. O juiz, ao aplicar a multa, lembre-se, o cara foi condenado a 2 anos e 8 meses e é primário. Ele deve fixar o regime fechado para o cumprimento inicial por tratar-se de crime praticado com violência contra a pessoa. E aí? Questão falsa. Olha só o comentário aqui. O fato do crime ser praticado mediante violência contra a pessoa por si só não é suficiente para se impor o regime fechado como inicial para o cumprimento de pena. O juiz deve observar o patamar da pena imposta, se o réu deve observar o patamar de pena imposta, se o réu é reincidente e as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal para definir o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, comentário de Danilo da Cunha Souza, no livro Revisaço. Perfeito? Só para fazer as honras aqui. Sempre que o comentário não é meu, lógico que eu faço as honras. Queridão, olha só. Perfeito? Então, questão falsa. Questão 558. Baseado naquilo que eu acabei de falar. O cara é primário e foi condenado a apenas 2 anos e 8 meses. O juiz, ao aplicar a pena, poderá substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direitos. Pode ou não? Não pode. Não pode porque teve violência e teve grave ameaça. E aí o artigo 44, inciso 1 do Código Penal vai fazer essa proibição. Perfeito? Então, vamos embora. Questão 559. O juiz, ao aplicar a pena para esse cara que foi condenado por tentativa de roubo qualificada a 2 anos e 8 meses e a primária, ele poderá conceder a suspensão condicional, da pena, SUSIS, poderá conceder a suspensão condicional da pena privativa de liberdade por até 4 anos. Ele pode conceder por até 4 anos. E aí? Questão? Falsa. Falsa, gente, porque, olha só, a suspensão... Opa, saiu aqui. A suspensão condicional da pena, nesse caso, ela está inviabilizada. Justamente porque não é indicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em decorrência da violência ou grave ameaça nos termos do artigo 77 do Código Penal. Perfeito? Se ligou? E vamos para a última questão de hoje, antes da nossa dica motivacional. Vamos lá? Querido, seguinte. O juiz, ao aplicar a pena, para esse cara que nós já falamos, ele poderá fixar o regime aberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. E aí? Ele pode fixar o regime aberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade? Sim ou não? Sim, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, que eu anotei aqui para você. A pena fixada ela foi inferior a 4 anos, 2 anos e 8 meses, nós vimos aí, e o condenado, você percebeu que ele é primário, logo é possível regime aberto como início do cumprimento da pena. Se ligou, meu querido? Então é isso aí. Vamos agora para a nossa tradicional dica motivacional. Mas antes disso, deixa eu avisar você de 2 coisas. Primeiro, tá chegando a hora da nossa revisão de véspera do concurso do Rio de Janeiro. Vai ser das 9 até as 18 no Hotel Prodigy, lá no Rio de Janeiro, é óbvio. Perfeito? Querido, eu e o professor Eliésio Rocha, nós vamos revisar mais de 150 questões na véspera da prova, para você usar aquela memória rápida, ok? Aquela coisa que você não precisa nem memorizar, mas por você ter visto ali na véspera da prova, vai ajudar você. Lembre-se, queridão, que faz toda a diferença essa revisão na véspera da prova. E eu quero que você participe. Ó, quer saber se ainda tem vaga? Até porque as inscrições estão a todo vapor. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar um zap para mim agora. Meu zap é 61 8603 4545. Manda um zap aí agora. E vê se ainda tem vaga, ok? Mesmo que você esteja aí na véspera da prova, no sábado, na sexta, vendo esse vídeo, manda um zap, quem sabe não tem vaga ainda. Perfeito? Olha só, queridão, vamos pra cima? Vamos lá? Ó, antes da nossa dica motivacional, deixa eu te falar uma coisa que as pessoas têm me perguntado. A galera já sabe que eu sou professor de Direito Constitucional há 13 anos e por isso está me cobrando. Professor, você não fala dos seus cursos. Eu produzo tanto conteúdo gratuito aqui que eu esqueço de falar dos conteúdos que são pagos, né? Pessoal, nesse momento está sendo gravado o meu curso de Direito Constitucional e é o seguinte, esse curso vai ser composto de 25 aulas. E é um curso que vai ser absolutamente diferencial para você no concurso de cartório e para concurso de carreira jurídica. Se você vai fazer nível médio, então você vai dar aula para o examinador. Porque, querido, nós estamos produzindo o melhor curso de Direito Constitucional do Brasil. E se você quiser ter acesso a esse conteúdo, manda um zap no telefone que eu já passei para você aí, no 4545. Estou mexendo aqui no microfone. Manda um zap aí e tenha acesso, queridão. Adquira esse curso porque vai fazer a diferença, ok? A grande diferença nas minhas aulas é a facilidade que você vai encontrar os esquemas da primeira até a última aula. Esquema em todas as aulas, sem qualquer exceção. Direito Constitucional como você nunca viu. E além desse curso de teoria, ainda tem o curso de exercício. Quer mais informações? Entre em contato comigo. Querido, e vamos lá, vamos para a nossa dica motivacional. E a dica motivacional de hoje é inspirada num cara chamado Érico Rocha, no seu livro Sacadas de Empreendedor, e essa dica eu já vi ele também gravando em vídeo. A dica é a seguinte, ele tirou de um determinado livro, e essa dica é a seguinte: invista em derrotas. Como é que é, Paulo?
Perdi até meu chão aqui agora, você tá louco? Invista em derrotas? É. E eu concordo com ele. Como assim, Paulo? Invista em derrotas. Tem uma palestra minha, que inclusive está disponível no meu canal do YouTube, que é o Poder do Fracasso. Se você tem muito medo de perder, a sua vontade de ganhar será sufocada. Se o seu valor número 1 é o sucesso, se o seu valor atraente, nas palavras de Tony Robbins, se o seu valor atraente, o valor mais interessante seu, for o sucesso, mas o valor repelente, aqueles valores que não são interessantes para nós, for o fracasso, você é uma pessoa que vai viver em conflito. Como assim, Paulo? Você quer muito ser tabelião, você quer muito ser registrador, mas você tem medo de ir até a prova e fracassar. Você quer muito ser professor, mas você tem medo de ensinar coisa errada. Você quer muito passar no concurso, mas não tem coragem de arriscar, perder de repente R$400 numa inscrição. Queridão, você está condenado a não realizar grandes coisas se você tem medo da derrota. Por isso que eu concordo com o Érico Rocha quando ele diz: invista em derrotas. Quando eu comecei a fazer concurso de cartório, eu não tinha lido nem o edital. Meu primeiro concurso foi, eu me lembro, 2013, concurso do Espírito Santo. E pode procurar lá, eu tomei pau, não passei nem da primeira fase. Mas eu investi em derrota sabendo que aquela derrota era literalmente o degrau para eu alcançar o sucesso que eu alcancei e que eu espero melhorar ainda mais. Queridão, se você, aqui vamos para aquela célebre frase do Gabriel Goff que eu sempre cito por aqui: o segredo do sucesso é começar antes de estar pronto. E se você fica apenas conversando, gente, eu fico numa agonia. Tem gente que inclusive talvez esteja me assistindo, que tem o curso Renato Saraiva, tem o curso LFG, tem o curso do Damaso, tem o curso do, sei lá, se ainda existe o Pretório, tem o curso do, sei lá, o cara tem todos os cursos. O cara tem a coleção completa do Damaso, tem não sei o que, bababá. Só que essa merda não serve pra nada, porque o cara não vai fazer prova. Se você não vai fazer prova, essa merda que você tem aí não vai servir pra nada. Querido, saia de dentro da caixinha. Ei, pare de ficar com medo. Sabe uma coisa onde eu investi bastante na derrota? Foi em aulas. Veja, eu estou ensinando direito penal, mas eu sou professor de direito constitucional. Em direito constitucional, queridão, eu tenho mais de 20 mil horas aulas. Só que o direito constitucional é a minha zona de conforto. E na zona de conforto você não cresce. Na zona de conforto você fica do tamanho que você está. E vários professores falam para mim assim: poxa, Paulo, eu queria tanto fazer o que você faz, mas, poxa, dar aula de outra matéria eu posso me queimar. Eu falo: com certeza, com a mais absoluta certeza você pode se queimar. Só que você vai crescer. Você vai crescer porque você vai ser posto na linha de fogo, na linha de tiro. E, querido, e é assim que eu gosto de viver, em constante crescimento, passando pelos desafios, mas sabendo que eu estou sendo referência para quem quer vencer, referência para os meus filhos, referência para minha esposa, referência para aqueles que querem alcançar o lugar mais alto. E eu convido você hoje, queridão, para perder, porque o que eu quero dizer com essa frase, investir em derrotas, é: perca o medo de perder e você vai encontrar o ímpeto necessário para você buscar a sua vitória de forma incessante. Aliás, como nós já dissemos aqui, quando desistir não for uma opção, o seu sucesso será inevitável. Com isso eu me despeço, beijo no coração, tamo junto, vamos!